Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios. A primeira carta. Que na verdade não é a primeira. Quando você lê do capítulo 5 em diante, você descobre que o apóstolo Paulo já tinha escrito uma outra carta que nós não temos. Alguns estudiosos dizem que esta primeira, na verdade, é a junção de duas. Mas a maioria dos estudiosos, os teólogos, declaram que havia outra carta, essa na verdade é a segunda. Mas o Senhor quis que esta e a outra carta, a segunda carta, estivessem conosco, as demais não. Abra sua Bíblia então no capítulo de número 9. Hoje pela manhã, nós abordamos o capítulo de número 6. E aí você pode pensar, pastor, então, o capítulo de número 5. Você não deveria abordar o 6, o 7, o 8? O capítulo 7 e 8, eles tratam sobre... Aliás, o capítulo 7 como um todo, ele trata sobre casamento. Então eu recomendo que você em casa leia o capítulo 7, solteiro você ou casado, ou viúvo também, porque ele vai tratar de solteiros, casados e viúvos, e vai ensinar à luz da palavra de Deus como cada um deve viver. Então, recomendo a leitura em casa. Ainda não é um assunto para tratarmos. O capítulo 8 trata de uma forma específica, também é legal. Nós que moramos no Brasil e em alguns estados, em algumas cidades, tem-se essa prática, então fala de comida sacrificada a ídolos, como a palavra de Deus orienta, certo? Mas é um conteúdo bem específico, por isso que quis abordar o capítulo de número 9. Veja o que diz no versículo 19 em diante: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Jesus Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. O apóstolo Paulo, no capítulo 9, ele defende um pouco do seu direito ao apostolado. Ele tem que fazer isso com uma certa constância em algumas de suas cartas, porque muitos duvidavam que ele era apóstolo. Afinal, havia um quesito colocado ali em Atos capítulo 1, e esse quesito permanece até hoje, que somente aqueles que estiveram com Jesus, fisicamente falando, poderiam ser chamados os apóstolos e ingressar no grupo dos 12. O apóstolo Paulo é nomeado pela própria Bíblia como o apóstolo atemporal, que nasceu fora do tempo. E a própria defesa está ali no início do capítulo 9, então depois, se você quiser ler, o próprio chamado ao apostolado é feito pelo próprio Jesus Cristo, ali na estrada de Damasco, quando o próprio Cristo aparece a ele. E ao longo do livro de Atos você vê esse chamado ao apostolado confirmado. É o único caso. Então hoje não há apóstolos, não como a palavra de Deus determina. Há algumas figuras que nós vamos entender mais à frente. O apóstolo Paulo mostra então como ele agiu para compartilhar o Evangelho. E a primeira pergunta que nós fazemos, e que a palavra de Deus nos faz, é: qual é a importância que nós temos dado no compartilhar do Evangelho? Como tem sido o nosso comportamento? O apóstolo Paulo viajou toda a Ásia conhecida naquele momento,
e uma boa parte da Europa. Alguns relatos históricos e de teólogos dizem que ele caminhou até a Espanha, ele tinha um plano de ir até lá. Não temos o registro em carta de que ele chegou lá, mas temos a menção na carta aos Romanos que ele iria até lá. E ali então ele cobriu uma boa parte do território europeu, pelo menos uma boa parte ali do que nós conhecemos como leste europeu e a parte latina. Que ele viu muita coisa e muita gente diferente. E por ter conhecido, e quando eu recomendo que você leia o livro de Atos, as viagens do apóstolo Paulo, e você vai ver o princípio que ele está trazendo sendo vivido. As igrejas que estão ali na Ásia, principalmente na Judéia, Antioquia, ali na região da Síria, ali ele falou aos judeus e falava dentro das sinagogas, e na linguagem que os judeus precisavam entender. Não sei o quanto você concorda, mas sim, o povo hebreu é o povo mais importante do mundo. Porque é através do povo hebreu que veio a salvação. Lembre-se que Jesus disse à mulher samaritana: vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E de fato veio. Jesus Cristo é hebreu, da tribo de Judá, descendente de Davi. E é na figura do povo hebreu, é na figura do Antigo Testamento. Espero que você não seja um desses que descarta o Antigo Testamento, porque se você estiver descartando, você está descartando o Messias, o Cristo. Na figura do Antigo Testamento, o apóstolo Paulo constrói e mostra que Jesus de Nazaré, filho de José, filho de Maria, este é o Cristo, este é o Messias. Caso você não saiba, o Cristo não é sobrenome de Jesus, não. É um título. E ali então o apóstolo Paulo entendeu qual era a necessidade dos judeus. O que eles precisavam para conhecer o Evangelho? Precisavam que ele falasse como um judeu. E ele assim falou. Ele precisava falar aos fariseus, e é uma coisa muito interessante quando você vê Paulo no Sinédrio, sendo julgado por saduceus e fariseus. Ele causa um rebuliço no Sinédrio, ali por volta do capítulo 20, 22, do livro de Atos, um pouco mais à frente até. Ele causa um rebuliço no Sinédrio, porque ele começa a trabalhar a ressurreição de Cristo Jesus através da lei que os fariseus criam e os saduceus não criam. Então, para alcançar os doutores da lei, ele se fez conhecedor e sujeito à lei, apesar de não estar sujeito, como ele mesmo compartilhando no capítulo 6, que vimos hoje pela manhã. Ele tinha a liberdade em Cristo Jesus. Para alcançar os que viviam sem lei, e o melhor exemplo destes são os atenienses, capítulo 17 e 18 de Atos, e depois você vai ver ele chegando em Corinto. Ele não utiliza nada da palavra de Deus, até mesmo para apresentar a Cristo ele utiliza um filósofo grego e apresenta a Cristo, o Criador de todas as coisas, sem usar um texto bíblico. E alguns ali que entenderam que aquilo era algo diferente, se achegaram ao apóstolo Paulo e foram apresentados ao Evangelho. O apóstolo Paulo foi preso e Deus o colocou na prisão, porque na prisão estavam os fracos, e Deus fez dele um fraco. E ele alcançou o mais fraco daqueles homens, que era o carcereiro. Ao terremoto ter liberto ali, o terremoto vindo da parte do Senhor, ter quebrado os grilhões, aberto a porta das celas, o carcereiro achou que eles haviam fugido. E a sua atitude
mais corajosa foi o querer tirar a sua própria vida. Era melhor ele perder a sua vida do que cair na mão de César. Afinal, ele teve uma punição muito grande. E o apóstolo Paulo, em sua fraqueza, vai e apresenta Jesus Cristo juntamente com Silas. E ali, não só o carcereiro, mas toda a sua casa entrega a vida a Jesus Cristo. E fiz tudo em todos e para com todos, a fim de salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante. O quanto a graça de Jesus tem te movido. O quanto Ele tem te feito descer a lama, estar ali com as pessoas que não são benquistas. E não estou falando ainda de presídios ou dos viciados e dependentes químicos. Estou falando daquele cara que ninguém gosta do seu trabalho. Estou falando daquele seu colega de escola, que é o valentão. Estou te falando daquele cara mais doido da sua faculdade. O quanto você tem se aproximado. A palavra de Deus não diz que o apóstolo Paulo se fez pecar para alcançar o pecador. O único que fez isso foi Jesus Cristo. Ele se fez pecado para nos trazer a salvação. E ali é que há a remissão dos nossos pecados. Mas era o único que poderia suportar isso. Não é isso que a palavra está dizendo. Não é para você sentar na mesa de um bar e tomar uma cachaça com um cachaceiro. Mas é estar ali naqueles momentos de sobriedade, mostrando a ele como Jesus pode fazer a diferença na vida dele. É estar presente nos momentos de dificuldade e entender o quanto é importante. Ontem nós tivemos alegria e choro. Tivemos a alegria por celebrar e descobrir que finalmente é o eleitor. Finalmente veio um menino para essa igreja, porque ô família, né? Só essa igreja só fabrica meninas. Mas não. E durante o dia tivemos o choro. E parte dos nossos membros, parte de nossa igreja, estava ali reunido com a família do irmão Natanael, se lamentando pela saudade. Que coisa boa é poder se lamentar pela saudade. E não se desesperar e não saber o destino daquela pessoa. Que coisa boa é não precisar orar por uma alma, porque eu já tenho certeza que ela está com Cristo. Isso me dá paz. Mas que coisa boa é poder oferecer o ombro, o abraço àqueles que ainda não têm essa certeza, que estavam lá e tinham um comportamento diferente daqueles que tinham certeza e a salvação em Cristo Jesus e sabiam aonde sua mãe, a sua avó estavam. Mas alguns ali não sabiam se iam encontrá-las. Que coisa boa é me fazer triste para estar com os tristes, a fim de que eles conheçam a esperança que há em Cristo Jesus. O quanto nós temos nos movido pela graça. A gente escuta o famoso evangeliquez dizendo: o Senhor está movendo, o Espírito de Deus está movendo. Querido, esse mover é físico. Quando
O Espírito de Deus testifica com o meu espírito, ele me leva a anunciar a Deus, ele me leva a anunciar a Cristo, ele me leva a viver o Evangelho. Isso não é simplesmente algo sobrenatural. É algo que começa no sobrenatural, mas move o natural. Me leva a ser movido pela graça e fazer a diferença onde eu estiver. E o apóstolo Paulo, nesse texto, ele trabalha com muita delicadeza aos coríntios, mostrando a necessidade deles serem movidos pela graça de Cristo e deles agirem e entenderem a importância da pregação do Evangelho. No versículo 17 e 18, é dito da seguinte forma: contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência que a mim foi confiada. Qual é a minha recompensa? Apenas a que está pregando, apenas essa, que pregando o Evangelho, eu apresente gratuitamente, não usando assim todos os meus direitos de pregar. O apóstolo Paulo entende que pregar o Evangelho é a sua missão, é a sua obrigação. E querido, isso é a obrigação de cristão, isso é a obrigação de discípulo. Não é porque o apóstolo Paulo é apóstolo. Jesus não confia a missão de pregar o Evangelho a toda criatura aos seus apóstolos, senão tinha acabado há 1900 anos atrás, com o fim da vida desses apóstolos. E não terminou. Não é um trabalho voluntário. Se você acha que está fazendo isso porque está fazendo um favor a Jesus Cristo, não é um favor. Deus não está te pedindo por favor. É a sua missão, é a minha missão, é o meu chamado, é o seu chamado. E quando não cumprimos o nosso chamado, andamos fora do propósito pelo qual Deus nos chamou. E aí ficamos perdidos. Nos perdemos, como é contada a palavra do semeador, e no caso, para nós, a maioria das vezes, nos perdemos com a semente que cai os espinhos, que são sufocados, e aí Jesus Cristo dá a interpretação da palavra dizendo: são os prazeres do mundo que os sufocam. O apóstolo Paulo fala um pouquinho isso no capítulo 7, quando ele fala a respeito de marido e esposa. Uma das dificuldades que se há no casamento é que o marido tem a necessidade de prover algumas coisas à sua esposa, e são coisas materiais, e vice-versa, a esposa tem que prover ao marido a necessidade de algumas coisas materiais. E aí ele diferencia então os casados dos solteiros. Os solteiros têm um privilégio maior, porque eles têm toda a disponibilidade para servir ao Senhor. O casado, ele vai ter que servir ao marido, à esposa e ao Senhor. Então ele divide um pouco mais de tempo. E a gente tem se perdido com as coisas que o mundo nos oferece. E aí a gente entra em parafuso, porque começa a se preocupar com a crise do país, que eu já não vou conseguir comprar as mesmas roupas, eu já não vou conseguir sustentar o mesmo carro, porque meus filhos não vão poder comer o mesmo Danone, o mesmo iogurte, porque vai ser complicado ter só carne de segunda, arroz, feijão e alguma verdura, se é que eu vou ter isso. Mas quando nós nos mantemos no propósito, a gente primeiro aprende que Deus sustenta o tempo todo, em todas as circunstâncias, e a gente aprende a valorizar o que realmente é importante para nós.
o que realmente Deus coloca como valor. E a partir deste momento é aí que a gente pode começar então a entrar e entender os textos que estão anteriormente. Fiz de propósito de nós não lermos os textos iniciais do capítulo, inverter a ordem da leitura, porque o apóstolo Paulo começa a falar com uma maturidade que ele não pôde falar aos coríntios. Querido, nós estamos em campanha de missões nacionais, e agora pensando nessa campanha e nas demais, entenda à luz da palavra de Deus o que o apóstolo Paulo está nos falando. Veja o versículo 7 até o versículo 10. Quem serve, serve como soldado às próprias custas. Quem planta uma vinha não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele está debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não, é certamente por nossa causa que Ele diz: sim, foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando arar a terra e o debulhar, quando debulha, deve fazê-lo na esperança de participar da colheita. E aqui o apóstolo Paulo está falando exatamente sobre o que o irmão entendeu, sobre sustento. O versículo 12, parte dele, mostra o porquê o apóstolo Paulo não solicitava isso por parte da igreja de Corinto. Diz o seguinte: mas nós nunca usamos desse direito, ao contrário, suportamos tudo para não colocar algum obstáculo ao Evangelho de Cristo. A figura do apóstolo hoje não existe mais, biblicamente não. Mas existe uma figura que tem uma missão muito semelhante aos primeiros apóstolos, que é a figura do missionário. Ele não tem a representatividade perante Cristo que os apóstolos tinham, mas ele tem a mesma postura e o mesmo significado da palavra apostolar, que é o enviado, o apostolado. Ele é enviado a pregar o Evangelho aonde os discípulos ainda não foram. E aí você vê na figura de todos os 12 apóstolos o mover deles por Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. E a igreja de Cristo sustentava estes homens, e posteriormente até mesmo mulheres. Então nós vemos ali Priscila junto com seu marido Áquila também anunciando o Evangelho. Sustentava essas pessoas enquanto estavam cumprindo o seu dever. O apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, foi ali na primeira vez que eles visitaram a cidade de Corinto. Eles não quiseram solicitar por parte da igreja que estava ali formando o sustento, para que não atrapalhasse o Evangelho. E da mesma forma, os nossos missionários hoje não solicitam sustento ou cobram alguma coisa quando estão anunciando o Evangelho. Mas essa obrigação que não é dada a essas igrejas que estão se formando, as pessoas que estão sendo alcançadas, é nossa obrigação como igreja de Cristo. Deus começa o mover da sua graça primeiramente na igreja dele, como foi também com o apóstolo Paulo e com Barnabé em Antioquia, onde o Espírito Santo moveu e declarou à igreja: separai Barnabé e Paulo para a obra que os tenho chamado. Isso é o mover do Espírito Santo, isso é o mover da graça. E a igreja resolveu então atender o chamado. E Barnabé e Paulo da mesma forma. Não para! E a igreja de Jesus Cristo nunca desistiu de sustentar e de ser movida pela graça destes homens. A palavra de Deus mostra as diversas formas que nós temos como participar dessa obra. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 25,
o apóstolo Paulo pede orações. E ele é o exemplo disso quando você lê o início da carta aos Tessalonicenses, o início da carta aos Coríntios, aos Efésios, aos Filipenses, aos Gálatas. O tempo todo ele orando pela obra missionária que foi plantada nessas cidades, e agora ele não está mais lá, mas outras pessoas estão. Querido, quanto você tem sustentado em oração? Nós, durante um momento de intercessão, tivemos o privilégio de sustentar um de nossos missionários que está lá. Eu nunca sei falar, ele é centro-oeste, não é centro-oeste, é África Ocidental, né? Deixa eu chamar. Não! Na África Ocidental, um dos nossos missionários que foi acometido de algum mal súbito, passou mal, teve ali vômito, teve outras situações a ponto de perder a consciência com o missionário. Esse é o júnior pelo qual nós estávamos orando no momento de intercessão. Mas só foi possível ter esse sustento em oração porque nós temos algumas pessoas que estão lá, e nós temos algumas pessoas que estão aqui na igreja e mantêm esse contato com os nossos missionários lá nessa região da África. E por conta disso, sustentamos em oração. Júnior não é sustentado por nós, até porque eu não conhecia. Eu conhecia a Gabriela Mendes, que está lá, e conhecia o Tiago e a Aline, que estão lá. E é a oportunidade que nós temos de participar. Mas, quando o Senhor quer mover os seus filhos, Ele pega a sua grande rede e vai movendo. O quanto Deus tem movido o seu coração para orar por essas pessoas que estão aqui. Se você observar naquele cantinho ali específico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, se os meus olhos não estiverem enganados. Você tem 12 pessoas que estão ali com um chapéuzinho de couro, aquele chapéuzinho do cangaço. São os nossos radicais do Nordeste. Estes levam literalmente ao pé da letra se fazer tudo de tudo para alcançar todos. Os radicais, eles são jovens, homens e mulheres, na sua maioria solteiros, que vão a regiões de difícil acesso e até de difícil, de uma forma difícil de se obter sustento, não financeiro, é que não tem aonde comprar. Eles têm treinamento de sobrevivência na selva. Eles têm um treinamento diferente de todos os outros missionários. E ali você vê, eles estão com aquele chapéuzinho ali, não é à toa, não é só para tirar foto. No meio do povo eles se parecem com o povo. Não sucumbem ao pecado do povo, pode ficar tranquilo. Tem radical no Oriente Médio, tem radical na África. Eles não casam com 4, 5 mulheres não, para parecer com o povo não. Tá? Mas comem a comida do povo. O missionário tem uma oração muito prática. Alguém sabe qual que é na hora de comer? Um pouquinho melhor que essa. Senhor, o que entrar fica. Porque eles têm que comer cada coisa. Conta uma vez um missionário ali na África, uma família muçulmana, e ele está lá comendo um arroz. E me contou isso para a missionária Gabriela, né? E ele relatando de um outro missionário, está ali comendo uma tigela gigante de arroz que você tinha uma forma de pegar e colocar na boca. E ser convidado por um chefe de uma família muçulmana é uma grande honra. Você não pode recusar esse convite. Se você recusar, é desonra. Você fechou a porta para o evangelho para sempre. E ele aceitou. Você tem que comer com a mão direita. E ele não conseguia fazer ali um punhadinho para pegar ali e colocar a quantidade de comida certa na boca. Então o chefe de muçulmano, veja o que são valores, o que é carinho. Ele virava assim, Habib, falando em árabe, abre a boca. Habib quer dizer querido, amigo, amor.
Eles utilizam essa expressão muito para os seus familiares. Aí o chefe muçulmano pegava a comida com a mão e colocava na boca dele. E aquilo foi sendo comido, todos ali ao redor daquela tigela, e ali, comendo. Quando se está ali uma boa parte do prato terminado, surge ali no meio uma bela cabeça de bode. E há uma iguaria que é dado apenas uma honra ao chefe da casa e ao convidado mais especial, que é o olho. Ele não poderia recusar. Ele não recusou. Me fiz forte para ganhar os fortes. Haja força. Você que é baiano, fala, eu como pimenta brava. Quero ver você comer com olho de cabra. Mas isso parece historinhas fictícias, não são. Quando você tem sido movido pela graça do Senhor para dizer, Senhor, sustenta o missionário que está lá na hora dele ter que comer o olho da cabra. Sustenta ele na hora que ele estiver chorando, porque está lá sozinho, sem seus pais, sem sua mãe, para cuidar daquela enfermidade que ele estaria muito bem cuidado. E ali ele só tem pessoas desconhecidas que não falam sua língua materna. E a dependência do Senhor ali é extrema. Senhor, sustenta aquele missionário que está com seu filho no campo, com toda a sua família. E o seu filho está acometido de uma doença mortal. E mesmo esse missionário sendo médico, não há mais nada que ele possa fazer. Não tem hospital, não tem profissionais competentes. Ele é o profissional da maior competência do país inteiro. E a única coisa que ele pode contar, ou a melhor coisa que ele pode contar, é o joelho no chão em oração. Isso aconteceu com o pastor Jorge, médico ali na Guiné-Bissau. Era o melhor médico do país. E ele não tinha mais o que fazer. Ele ficou de joelhos e dormiu de joelhos ao lado da cama do seu filho. E o seu filho de manhã levantou o abraço. E Deus o curou em uma madrugada. O quanto Deus tem ouvido o seu coração e a sua graça para você estar orando por cada um daqueles rostinhos ou aqueles ali. Tudo isso é gente que está no nosso país, deixando o conforto do seu lar, deixando a segurança da sua casa e entrando dentro do Brasil, onde ninguém mais entra, onde o governo não entra, onde a polícia tem medo de entrar no meio do centro da cidade, onde os carros ali passam ao redor, não passam no meio da Cracolândia. E estes homens e mulheres entram aonde um juiz tem que entrar com escolta armada, aonde o presidente, a presidente do Supremo Tribunal Federal tem que ter um exército para entrar lá dentro. E os nossos irmãos entram. Uma maior escolta, é a melhor escolta que se pode ter, que é a escolta celestial. Vocês viram o vídeo? O vídeo falou um pouquinho sobre os excluídos, os desabrigados, e mostrou algumas cenas dos presídios. Nós teremos um pouco mais de detalhes. Não sei se vocês conseguiram reparar na imagem, dois idosos, dois senhores, uma moça um pouco atrás e dois senhores, um com a mão estendida na frente da cela e o outro do outro lado da mesma forma. Depois você pode ver isso no YouTube. Essa imagem foi tirada do canal da Junta. Aquele senhor não era para estar lá. Aquele senhor era para estar em casa.
sendo adornado pelos seus netos, assistindo sua televisão, desfrutando da aposentadoria. Deus moveu o coração. Perigo. O quanto Deus queria o seu coração. É a respeito disso que na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, o apóstolo Paulo está declarando: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. É nesse contexto. É o quanto a graça do Senhor está te movendo para você participar. Sabe, graças a Deus, mas graças a Deus mesmo, não tem faltado sustento para essas pessoas. Esses que estão aqui, ali, esses já são missionários ordenados que estão cumprindo o seu dever em campo. Para esses não tem faltado sustento. No passado, sim, 30 anos atrás, há 20 anos atrás, sim, nós tínhamos funcionários administrativos da junta de missões que ficavam abdicando do seu salário para pagar salário do missionário, porque infelizmente as igrejas ainda não estavam com fervor. Felizmente, esses que estão a campo já têm sustento, e a junta não envia se não houver capacidade de pagamento do seu salário durante um longo período de tempo, durante o projeto. Mas falta recurso para novos missionários. Meus irmãos, Deus está fervilhando o centro de São Paulo. Destes que estão sendo alcançados pelo Evangelho, sendo transformados nas clínicas de recuperação, aprendendo profissões, Deus está chamando homens e mulheres para continuarem entrando ali no centro de São Paulo, e no centro de outras cidades, de outras cracolândias, que não é, infelizmente, não é uma exclusividade nossa. E está chamando mais e mais. Mas para esses novos não há sustento ainda. Eles não podem cumprir a missão de Cristo, o chamado que Deus dá a eles, porque poucas pessoas não têm se sentido movidas pela graça. Há projetos missionários ali em Roraima. O missionário Marcelo Casalara, há 3 anos atrás, ali com sustento, a sua família tinha ali todo o sustento necessário, mas precisava fazer a aquisição de um novo carro off-road. O cara agora quer andar um SUV. Não, é porque ele não chega. As tribos lá no fundo de Roraima, lá no meio do estado, se não for com um bom veículo, tinha que ir de moto. E aí com moto ele chegava. Aquelas motos que têm uma capacidade melhor de atravessar terrenos acidentados. Mas e para levar sua esposa, outra missionária, seus filhos e todo o atendimento que eles faziam nas tribos? Na garupa da moto não dá. E o quanto de esforço esses missionários têm que ter para dizer: olha, o pastor Marcelo Casalara, há 5 anos atrás foi isso, teve que viajar todo o estado de São Paulo, as igrejas que estavam sustentando, dizendo: olha, a gente precisa construir lá na aldeia, nos foi autorizado, uma casa abrigo, para que, quando nós precisarmos passar um tempo lá, treinando a liderança indígena, que já havia entregue a vida a Jesus Cristo, a gente consiga lá, a gente só consegue passar o dia. E é muito complicado ir e voltar, principalmente à noite. Eu sei disso porque a nossa igreja ali na Igreja Batista Nova Jerusalém, uma de nossas igrejas, é uma igreja que adotou esse missionário. E ele compartilhou. E ali podemos fazer parte dessa obra. Quando Deus tem movido o seu coração para a sua obra, meu irmão. E Deus só vai te mover, Deus só vai usar a tua vida, você só vai saber dessas informações, não é com a ação do Paulo, do Anselmo e da Enedina. Porque eles trabalham a ênfase que a campanha dá. Vocês não vão ver nem metade do que esses missionários fazem. Não dá tempo. Não tem como promover.
Só se nós deixarmos Cristo mover os nossos corações e movidos pela graça, nós entendemos como devemos participar. E movidos pela graça, Deus dá a oportunidade de fazer o que alguns já têm feito dentro da nossa igreja, que é compartilhar com os missionários que Ele tem sustentado, os missionários que Ele tem orado. Isso aqui não é exclusividade do pastor, não. Graças a Deus. Muitos têm tido a oportunidade de dizer: olha, nosso missionário lá na Suíça, nosso missionário na África, nosso missionário no centro do Brasil, nosso missionário na Cristolândia tem feito isso. E o quanto Deus tem movido o seu coração para estar com essas pessoas. Coloque nas mãos do Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor não tem. O Senhor não me chamou para ir a campo. Mas eu quero aproveitar umas férias, gente. Eu quero participar. A missionária Gabriela Mendes, ela começou a participar de projetos no Brasil. Pegava suas férias e ia. Até que teve a oportunidade de pegar um período maior e ir ali para Moçambique. Ficou ali 6 meses trabalhando numa casa de nutrição. E aí Deus confirmou o seu chamado. Já havia feito, sabe por quantos anos? 8 anos de idade. Deus havia chamado e foi preparando essa serva do Senhor até levar ela do outro lado do mundo. O quanto você tem pedido a Deus que mova o seu coração pela graça de Cristo Jesus? Essa é a pergunta que o apóstolo Paulo nos faz. Essa é a pergunta que a palavra de Deus nos faz. Essa é a oração que nós devemos fazer. Amém?